E hoje a gente vai falar sobre Trello. Oi, gente, tudo certo? Estamos começando mais um vídeo de organização aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim trazer um tema muito pedido por vocês já faz bastante tempo, que é sobre o Trello. O Trello é uma ferramenta de organização que está disponível tanto para computador quanto para celular, para tablet, enfim. E o legal é que ele fica sincronizado entre todos os teus dispositivos. Então tu cria uma conta nele e a partir daquele momento tu consegue usar de qualquer lugar, fazer alterações e ele vai atualizar em todos eles. Então no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês como usar o Trello. Vou simplificar, eu sei que tem muita gente que acha ele um pouco complexo, não entende muito bem para que funciona, então estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Se ficar alguma pergunta, é só deixar aqui nos comentários, mas vamos lá então que essa ferramenta é maravilhosa e eu não largo mais mão. Então tá, eu tô com o Trello aberto aqui no meu computador para explicar para vocês como que funciona. Primeiro de tudo, para que serve o Trello? O Trello é uma ferramenta de organização, uma plataforma, aplicativo, enfim, que serve para tu conseguir organizar tarefas, projetos, gerenciar processos de empresa, pode organizar também os teus estudos, coisas da faculdade, de cursos que tu faz. Então as opções são inúmeras. Tu pode usar ele para basicamente qualquer coisa que tu precisar fazer anotações, listas, tu pode colocar checklist, prazo de entrega, categorizar, enfim. Ele é maravilhoso, tem vários recursos e não é difícil de usar. Muita gente acha complicado, mas é só entender mesmo o básico que depois tu já vai conseguir usar super bem ele. Essa aqui é a interface do Trello. Depois que tu cria uma conta nele, aí vai ter ali os teus quadros, né? Quando tu criar uma conta não vai ter nenhum quadro, mas depois então que tu vai criando, ele vai ficando assim. O que seriam então os quadros? Os quadros são onde tu vai colocar as tuas listas, onde tu vai colocar as tuas anotações, que eu vou explicar certinho como que funciona. Aqui vocês estão vendo a minha conta do Trello, que eu tô abrindo para vocês os quadros que eu tenho. Se eu não tô mais usando um quadro, às vezes tem algum projeto que eu usei e não vou precisar mais, eu fecho ele e deixo ali de ladinho, tá? Então o que tá aqui são os quadros que eu uso atualmente. Aí vocês estão vendo que eu tenho o quadro pessoal, eu tenho de linha editorial, que é pro Instagram, tenho das sessões de perfil das minhas clientes, de finanças, tenho de mentorias aqui que eu fiz, projetos e tudo mais, então tá tudo organizado aqui. Eu vou fazer o que com vocês? Eu vou criar um quadro do zero, mostrar como que se cria um quadro, como que usa as ferramentas disponíveis para eles, e aí depois eu vou mostrar um quadro pronto aqui para vocês, usando na prática. Fechou? Vamos lá então. A gente vai vir aqui no cantinho, ó, no mais, e a gente vai vir em criar quadro. Quando a gente cria um quadro, a gente tem que dar um nome para ele, então eu vou dar o nome desse quadro de produção de conteúdo. Vou colocar uma corzinha de fundo para ele aqui, tu pode colocar fotos que estão disponíveis aqui também. E aqui vocês estão vendo que tá escrito cappuccino, é o seguinte, o Trello ele permite que tu adicione os teus quadros a um time. Esses times são como se fossem equipes, então se tu tá fazendo alguma coisa da tua empresa ou de algum projeto que envolve outras pessoas, pode colocar essas pessoas para conseguirem acessar e usar o quadro também. Isso é muito bom porque principalmente se tu tem outras pessoas trabalhando contigo, todo mundo vai acompanhando o processo ali, vai colaborando e tudo mais e vai sendo atualizado em tempo real para todo mundo. Cappuccino, no caso, é um nome super aleatório que eu coloquei pro meu time e do Jimmy, já que a gente trabalha junto, mas aqui no caso eu vou colocar para nenhum time, ele vai ser um quadro particular. Pode deixar o teu quadro também no modo público, onde qualquer pessoa vai poder encontrar. E aí a gente vai aqui em criar quadro. Esse aqui, então, é o nosso quadro, por enquanto ele tá vazio, depois ele vai ficar preenchidinho. O que a gente vai fazer agora? Os quadros do Trello, eles são divididos em listas. E nessas listas é onde tu vai colocar as suas informações. Aqui, esse quadro hipotético que eu tô fazendo de produção de conteúdo vai ser para alguém que quer organizar a sua produção de conteúdo, quer organizar as suas ideias, quando que vai fazer as suas postagens, o que tá em produção, o que ainda precisa fazer legenda, o que precisa fazer foto, enfim. Esse tipo de coisa. Vamos fazer que é uma produção de conteúdo para o Instagram. Aí a gente vai criar aqui uma lista. Primeiro eu vou colocar aqui ideias de conteúdo e vou adicionar a lista. Em cada lista, a gente vai ter cartões. Então, as listas, elas são verticais, tá? Como vocês vão ver, elas vão ficar assim, uma do lado da outra. E a gente vai ter, então, na horizontal, essa organização. Vou colocar só para vocês verem aqui. Vou colocar aqui em produção, que vai ser o que tu tá produzindo. Legenda, quando tiver a legenda, ok. E aqui vamos colocar, então, revisão final, certo? Aí vocês estão vendo que ele vai vindo para o lado, tá? Então, vai ficando uma lista ao lado da outra. Ideias de conteúdo, vamos colocar aqui, então, ideia 1, ideia 2,
E assim a gente vai colocando, certo? Colocamos aqui ideias, vou colocar algumas mais para depois a gente mover elas. Temos então ali a nossa primeira lista completinha. Então, isso aqui já é uma ideia, uma sugestão para quem produz conteúdo pode usar esse formato de quadro. Então, ideias de conteúdo aqui tu vai ter os cartõezinhos e aí a gente tem algumas opções dentro desse cartão. Aqui a gente vai ter um lapisinho, ó, é só tu clicar em cima dele. Aqui tu consegue colocar uma descrição. Então, vamos supor que tu tem uma ideia ali de planejamento de conteúdo, tu quer falar sobre decoração para casa. Aí tu vai escrever aqui, decoração para a casa. Como decorar a casa, ideias para ambientes específicos. Tô só colocando uma coisa aleatória aqui, tá, gente? Só para mostrar para vocês mesmo. Inspirações, Pinterest. Salvar. Sempre tem que salvar para ele ficar salvo, obviamente, você não pode esquecer de salvar, senão tu acaba perdendo as informações que tu colocou ali. Se tu quiser colocar alguma coisa em negrito, faz o seguinte, coloca assim, ó. Coloca entre 2 asteriscos e ele vai ficar em negrito. Aqui a gente tem, quando a gente clica aqui, tem aqui ajuda para formatação. E aí ele tem várias informações sobre o que tu precisa fazer se tu quiser colocar em negrito, se tu quiser dar ênfase em alguma coisa, colocar parágrafos, enfim. É bem legal e tem tudo bem explicadinho ali. Agora a gente tem a descrição, ó, e vocês vão ver que aqui surgiu esses risquinhos, ó. Toda vez que tiver aquilo ali é porque esse cartão tem uma descrição dentro dele. Aqui vai ficar sempre toda a atividade, então toda vez que tu fizer alguma coisa, que tu mexer nele, que alguém mexer nele, alguém que tá dentro desse quadro mexer, vai ficar aqui como se fosse um histórico do que foi feito. Agora a gente tem aqui as opções nessa barrinha lateral. Primeira opção que a gente tem é adicionar membros ao cartão. Então, que nem eu falei, tu pode compartilhar ele com outras pessoas, o quadro, ou enfim, e aqui tu pode clicar se tu quer convidar alguém para participar dele. Outra opção bem legal que tem, essa que eu uso muito, é a de etiquetas. Essa aqui é para tu categorizar as coisas, tem outras opções aqui de cor, ó, a gente encontra outras cores aqui. E aí como que a gente funciona? Isso aqui é como se tu fosse realmente categorizar, colocar em pastinhas cada uma das coisas. Então vamos supor que aqui tu vai falar de decoração, vamos supor que tu fala de um conteúdo mais lifestyle, tá? Então vamos colocar decoração na cor roxinha. Aí a gente seleciona aqui, tá? Tu pode, enfim, tu pode editar, tu pode trocar as cores depois, tá? Salva. E clica aqui, quando tiver esse certinho aqui do lado, é porque a etiqueta foi inserida naquele cartão. E aí vocês estão vendo que vai ficar aqui, ó. Um segredinho aí, um truquezinho, é que se tu clicar em cima, some, só fica a cor. Tem gente que não sabe como fazer para aparecer, é só clicar aqui em cima e aí vai ficar escrito já o que é na etiqueta, certo? Essas etiquetas, elas são muito, muito úteis, porque aí tu consegue colocar etiqueta em tudo, fica super bem dividido. Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu aplico isso, por exemplo, no meu calendário de conteúdo para ficar bem definido. A próxima opção que a gente tem aqui é a opção de checklist. Então a gente pode adicionar uma checklist, pode colocar um título personalizado para ela, e aí tu vai colocar aqui, por exemplo, decoração 1, só colocando exemplos para vocês. Colocamos aqui a checklist, vocês estão vendo que aqui tá aparecendo também, ó. Embaixo aqui aparece a descrição e aparece essa caixinha aqui. Quando tu for concluindo as coisas da checklist, tu pode marcar, ele vai mostrando aqui o teu progresso e ele fica mostrando aqui do lado quantas que tu já concluiu. E assim que tudo estiver concluído, ele fica aqui marcadinho também. Tudo super avisadinho ali para tu acompanhar. Próxima coisa, data de entrega. Tu tem como selecionar um prazo para finalizar esse cartão. Então vamos supor aqui que tu colocou pro dia 26 às 18 horas, 18h20 mesmo. E aí tu consegue colocar um lembrete aqui. É só salvar. E olha só, vai ficar aqui a data. Tá? Então, tu também consegue acompanhar. Se tu colocar para uma data e passar aquela data e tu não tiver marcado as coisas como concluída, ele vai ficar em vermelhinho ali para te avisar que a entrega tá atrasada. Então, toda vez que tu concluir, ele tem aqui, ó, a data de entrega, que tu consegue alterar a qualquer momento, tu dá um check aqui, ó, ele já fica concluído. É isso aqui que tu tem que marcar para ele não dar como atrasado. Agora, o que mais temos? Anexo.
No anexo, tu pode inserir absolutamente qualquer arquivo, tu pode colocar um arquivo Word, tu pode colocar um arquivo PDF, tu pode colocar uma foto. Então, às vezes é interessante tu colocar ali, pode ser até para destacar o cartão, ele fica como se fosse uma capa, também tem a opção de colocar uma capa no cartão, uma imagem, mas é legal se tu quer compartilhar anexos com outra pessoa, ou mesmo se tu vai precisar daquilo ali depois. Então, às vezes, tu tá fazendo uma pesquisa, tu encontra algum artigo, tu tem que fazer uma leitura, ou mesmo se tu tá organizando algum projeto, tu vai salvando tudo e anexando aqui. Então, eu vou colocar aqui só de exemplo, colocar uma foto aqui do Planner mesmo, ele vai subir aqui. Ó, e aí vocês estão vendo que ele já colocou de capa. Se eu quiser, eu posso remover a capa, mas eu vou deixar aqui por enquanto e aí ele vai ficar assim o cartão, ó. Fica bem legal, fica bem bonito visualmente, é legal de ver. Mas se tu preferir, não precisa deixar. Aqui a gente tem outras coisas também, tu consegue mover o cartão se tu quer mandar ele para outro quadro, para outra lista, tu também consegue fazer. Aqui na posição, tu vai escolher se tu quer que ele fique em segundo, em primeiro lugar, consegue colocar certinho, e aí ele vai mover automaticamente para ti. Tu também consegue copiar o cartão para outro local, para outro quadro, né? A diferença entre o mover e o copiar é que o mover ele realmente vai tirar desse quadro e mandar para o outro que tu tá querendo mandar. Ou copiar, então ele vai manter nesse quadro e vai copiar para o próximo quadro que tu quiser inserir também. Aqui tu tem como criar modelo, então esse modelo depois ele pode ser reutilizado, certo? Tu pode, quando tu for criar um quadro ali, tem criar a partir de modelo, e aí tu consegue selecionar e ele já vai estar todo montadinho ali para ti, é só tu fazer em cima dele. Tu pode também arquivar o cartão e compartilhar ele de diferentes formas. Essas aqui são opções que normalmente não se usa tanto, usa mais a lista para ti mesmo e tudo mais, e essas coisas que eu mostrei agora até esse momento. E aí a gente montou, então aqui começamos o básico, né? Como que a gente monta o quadro, as listas e também os cartões, mas na prática como que a gente pode utilizar ele, né? Então, por exemplo, aqui, essa ideia 1 é de decoração com uma foto de um planner, que tem tudo a ver, deixa eu mudar essa foto aqui, só para ficar de melhor compreensão. Beleza, coloquei aqui uma foto que é mais decorativa. E agora vamos supor que a tua segunda ideia é sobre planejamento. Agora sim a gente vai colocar a foto do planner. Vamos colocar aqui como usar um planner, dicas para se organizar com um planner. Enfim, aí tu vai colocar ali tua descrição, vai colocar tua data de entrega e aqui tu consegue colocar uma etiqueta. Então vou colocar uma etiqueta rosa e vou colocar planejamento. E aí, esse que é o bom das etiquetas. Por quê? Porque aí tu vai ficar com as tuas ideias todas organizadas em diferentes categorias. Aí vamos supor que tu tá a fim de produzir um post de planejamento. Aí tu vai lá nas tuas ideias, vê as etiquetas de planejamento, procura por ela e aí tu pode fazer o quê? Tu pode arrastar para a próxima lista em produção. Esse que é o bom do Trello, tu consegue ir mexendo os cartões entre as listas e acompanhando o teu projeto. Então aqui tu pode colocar em produção, depois que tu já tiver feito a produção, tu pode colocar para a parte da legenda e depois para a parte de revisão final. E aqui também pode ser conteúdos prontos, que é legal de tu ir acompanhando já o que está finalizado e assim tu vai passando de um para o outro. Então aqui eu só vou editar para vocês para ficar o quadro organizadinho, como se fosse realmente um quadro pronto, e aí vocês vão ver como que a gente pode utilizar ele na prática. Já coloquei mais algumas informações aqui, coloquei uma fotinho, coloquei mais 2 ideias aqui. E aí depois o que tu consegue fazer? Tu não precisa necessariamente clicar no cartão para mexer nele. Tu pode clicar aqui no ladinho e aí tu vai ter as opções aqui, ó. Algumas das opções, não tem todas, mas tem aqui as principais. Por exemplo, editar etiquetas, aí tu já consegue aqui inserir uma das etiquetas e é só salvar. Tu consegue alterar membros, mover, copiar, colocar data de entrega, mas aí para outras opções, por exemplo, a checklist, aí tu tem que clicar mesmo no cartão. E depois, então, como eu falei para vocês, é só ir alterando aqui. E aí tu pode deixar tudo separadinho, tu consegue fazer um controle melhor do que está sendo feito e do que ainda falta fazer.
Agora eu vou dar para vocês alguns exemplos de quadros que eu utilizo e como que eu uso na prática para conseguir me organizar. Esse aqui é o meu quadro de linha editorial. Aqui o que que eu vou ter? Então aqui eu vou ter os conteúdos que eu tô trazendo lá para o meu perfil. Eu tenho quais são os formatos de conteúdo, então coloquei tudo em checklist. Quais que são as plataformas, então aqui Telegram, Instagram, podcast, que é uma coisa que eu pretendo fazer futuramente, YouTube, e aí os conteúdos que eu posso fazer em cada um deles. Aqui eu tenho também os temas que eu abordo no meu perfil, e aí dentro de cada tema eu tenho os subtemas. Então eu vou dividindo mais ainda e tá tudo organizado em checklist. Então quando eu quiser montar algum conteúdo, eu posso vir aqui e consultar o meu Trello de linha editorial. Agora a gente tem aqui de segunda a sexta-feira como que vai ser o meu cronograma para a semana. Então a gente tem etiquetas, como eu falei para vocês, que são muito úteis para esse tipo de situação. E aí vocês podem ver, aqui tem etiqueta laranjinha é Stories, o azul é Telegram, vermelho YouTube e o rosa Instagram. Então assim é só bater o olho e eu já sei para qual plataforma é esse tipo de conteúdo aqui. Então aqui tem algumas coisinhas que eu posso abordar, não necessariamente eu sigo. Isso daqui é mais uma base para eu ter, às vezes a gente tá com uma falta de criatividade, então a gente precisa recorrer a uma base e aqui eu vou olhar para ter algumas ideias também. Se tu quiser, tu pode seguir certinho o teu cronograma, mas isso é só um exemplo de criação de conteúdo para o Instagram. O segundo quadro que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês é o de sessões de perfil comportamental. Esses atendimentos aqui eu não tô fazendo no momento, então eu esvaziei todo o quadro, tirei das clientes que eu já atendi e tudo mais e deixei ele pronto para quando eu for usar novamente. Então aqui, na primeira lista, tem as legendas. Cada etiqueta vai ter um significado diferente. Então, vermelhinhos são as clientes que eu preciso agendar, laranja que eu preciso enviar o questionário de perfil e as instruções, o amarelo é quando eu já vou enviar o link da sessão, o rosa é para enviar um lembrete da nossa sessão, o roxinho uma pesquisa final e o verde para solicitar um depoimento no Telegram caso a cliente tenha gostado, o que ela achou, me contar e tudo mais, me dar o feedback. Aí aqui a gente tem então os e-mails que vão ser mandados. Quando a cliente entra em contato, Mari, quer fazer uma sessão de perfil e tudo mais, ela vai fazer um processo seletivo, vai ser selecionada. Depois disso, ela vai receber um e-mail com o questionário de perfil e com as instruções para responder esse questionário. E aí aqui eu já deixei separadinho o título do e-mail e o que vai no corpo do e-mail. Eu já deixei ele pré-pronto ali para enviar para cliente. Aqui tem também um corpo do e-mail com o link da sessão, um modelinho e também um modelinho de lembrete da sessão. Aqui eu deixei uma lista com horários disponíveis, no caso aqui era de março, mas aqui eu vou alterando, então eu vou olhar ali quais que são os meus horários disponíveis para conseguir encaixar na minha agenda. O que eu faço depois? Então eu vou vir aqui, eu vou listar as clientes, tá? Vamos supor que agora eu estou atendendo e aí eu tô colocando ali os nomes das minhas clientes. Eu vou colocar o nome da cliente e eu vou colocar também o dia e o horário que eu vou atender ela. Eu vou escrever tudo isso aqui, porque aí eu já consigo, vou colocar uma data qualquer, vou colocar 22 de agosto às 14h30. Eu vou fazer isso com todas as clientes, porque aí eu bato o olho e já sei que dia e que hora que eu tenho que atender essa cliente. Aí, eu vou colocar aqui, no caso, essa cliente já está agendada, né? Vamos supor que ela já está agendada. Eu vou colocar aqui a etiqueta enviar lembrete da sessão, porque é essa a etapa em que ela está. A cliente 2, vamos supor que eu preciso agendar ainda, ela já fez o pagamento e tudo mais, falta fazer o agendamento. A cliente 3 também falta agendar. A cliente 4 já fez a sessão, então eu só tenho que solicitar o feedback dela lá no Telegram. A cliente 5 eu preciso ainda enviar o questionário. E a cliente 6 enviar o link da sessão. E aí depois, quando a cliente vai passando, porque isso aqui é como se fossem etapas, né? A primeira etapa é agendar a sessão, depois enviar o questionário e tudo mais. Ela vai passando por essas etapas. Então, depois que eu enviar o lembrete da sessão para essa primeira cliente aqui e a gente fizer a sessão, eu vou alterar a etiqueta dela e vou colocar aqui a etiquetinha roxa. Depois, eu vou mudar e vou colocar a etiquetinha verde. Eu posso colocar quantas etiquetas eu quiser, tá? Se eu colocar todas as etiquetas ao mesmo tempo, eu posso colocar. Nesse caso aqui não faz sentido fazer isso, mas se fizer sentido, é uma coisa que tu pode usar
super também. E aí aqui fechou, isso é para fazer então o gerenciamento de clientes. Outra forma de usar o Trello é para organização de viagens. Eu fiz um Trello completaço aqui para organizar nossa viagem para os Estados Unidos, que foi no início desse ano. E aqui eu coloquei, gente, fiz uma checklist com coisas para levar, então eu dividi em categorias, documentos, o que ia na mala, coisas de higiene, eletrônicos e tudo mais. Fiz aqui um roteirinho para os parques, coloquei links, até pontos para tirar foto do castelo lá na Disney, algumas dicas, fiz lista de compras, lojas que queria visitar, então tá tudo organizado aqui. Isso é muito legal, a gente montar roteiro no Trello é muito bom, porque aí tu pode colocar cada lista para um dia diferente e montar todo o teu roteiro. É maravilhoso, depois tu consulta ali no celular, vai atualizando, pode fazer anotações também para uma próxima viagem. E seguindo esse raciocínio, quais sugestões mais eu te dou para usar o Trello? Tu pode usar para gerenciar as tuas tarefas da semana. Se tu não tem planner ou se tu não gosta de se organizar no papel, tu pode fazer a organização da tua semana no Trello, colocar ali segunda, terça, quarta, quinta e organizando ali as tuas tarefas. Tu pode fazer em checklist, pode organizar em ordem de horários, né? Tu pode fazer a tua checklist, começando desde de manhã, indo até de noite, pode fazer por turnos também, diferentes formas. Tu pode fazer para tarefas que estão pendentes, então uma lista muito legal que tu pode fazer, que é uma lista bem simples, até vamos voltar aqui para aquela primeira lista que eu fiz. Vou fazer aqui do ladinho mesmo, tá? Mas vocês criariam uma lista nova, mas tu pode fazer uma lista pendente, em andamento e finalizado, tá? Essa aqui é uma lista bem básica, bem simplesona, mas é ótima para quando tu tá com pendências, então tu lista ali, depois tu já vai arrastando para cá, né, as tarefas que estiverem sendo feitas e depois tu vai colocando quando elas estiverem concluídas. Então isso é uma coisa que vai te ajudar bastante no controle das tuas tarefas e também naquilo que tu tá conseguindo realizar, naquilo que falta fazer ainda, te dá um gerenciamento muito bom. Basicamente, essas são as minhas recomendações para usar o Trello. Se tu tem mais alguma dica aqui embaixo de como usar essa ferramenta que é muito boa para tua organização, é só deixar aqui nos comentários, compartilhar aí como que tu usa o Trello, se tu já conhecia ele, se tu gostou, se tu pretende testar, pode usar para faculdade também, para estudos, como eu falei. Múltiplos usos, é só tu realmente entender o que funciona para ti e testar para ver como que fica melhor, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que a partir de agora tu saiba usar o Trello de forma simples, rápida e objetiva. É isso? E até o próximo vídeo!